Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo aqui, o conteúdo de mecânica, né, mais especificamente na parte de movimento uniformemente variado. Como vocês já sabem, meu nome é João Lucas Aguiar e vou estar com vocês aqui na disciplina de Física. Bem, até o momento nós vimos a questão do movimento uniforme, né, movimento retilíneo uniforme, nós vimos conceitos como velocidade escalar média, velocidade escalar instantânea, vimos alguns conceitos introdutórios de física, que é o conceito de referencial, espaço, de trajetória, e assim por diante. Então, agora a gente vai dar prosseguimento e vamos ver um outro tipo de movimento. Lembrando que o movimento uniforme é aquele no qual a sua velocidade permanece constante. Então, se eu sair daqui com uma velocidade de 100 quilômetros por hora, em qualquer momento da minha trajetória, eu vou continuar com essa velocidade de 100 quilômetros por hora, tá? Então, bem, a gente sabe que na realidade o mundo não é assim, né? Você não permanece numa velocidade constante quando você está dirigindo, né, numa estrada, numa rua. Por quê? Porque, bem, a sua velocidade varia, né? Conforme você vai dirigindo, seja por um sinal que força você a parar, né? Ou um carro que está perto de você, coisas assim do cotidiano. É justamente por isso que você tem os pedais, né? Embreagem, pedal de embreagem, de freio e de aceleração. Então, justamente para você poder controlar a sua velocidade, né? Então, na realidade, nós temos movimentos variados, tá? O que seria um movimento variado? O movimento variado é justamente aquele em que eu tenho essa variação de velocidade. Lembrando, o movimento uniforme não tem essa variação de velocidade. Então, veja bem, tem dois tipos de movimentos variados. O primeiro deles é o movimento acelerado, no qual o módulo da velocidade aumenta, e você tem o movimento retardado, no qual o módulo da velocidade ele diminui, tá bom? Então, movimento acelerado, o próprio nome já sugere do que se trata, né? Você tem um aumento da sua velocidade. E o movimento retardado é que você tem uma diminuição da sua velocidade. Bem, aqui a gente tem um conceito, que é o conceito de aceleração escalar média e o conceito de aceleração escalar instantânea, tá? A gente tem um exemplo aqui de um de um de uma estrada, né? Você tem aqui uma Kombi, tem esse carro preto. Você pode perceber que esse carro preto ele está fazendo uma ultrapassagem, justamente porque ele está no lado esquerdo da pista, sinal de que ele está fazendo uma ultrapassagem. Nesse momento aqui da foto, aparentemente eles estão lado a lado, então a gente pode considerar que nesse momento da foto, talvez eles estejam ali com uma mesma velocidade, né? E para o carro preto conseguir ultrapassar a Kombi, ele precisa ter um aumento da sua velocidade, né? Ou seja, ele precisa pisar no acelerador. E o que pisar no acelerador significa fisicamente? Significa que você está adicionando velocidade na sua velocidade inicial. Se você estava ali com velocidade de 60 quilômetros por hora e você precisa ultrapassar a Kombi, você vai acelerar, né, para 90, talvez. Viu como você acrescentou 30 quilômetros por hora de sua velocidade naquela velocidade inicial. Então, a aceleração é isso, é você adicionar velocidade numa velocidade inicial. Esse é o conceito. Vamos nos ater aqui à definição mais formal agora. Vamos lá. Aceleração escalar, né, é a taxa de variação da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Enquanto que a aceleração escalar média é a variação total da velocidade de um móvel em determinado intervalo de tempo. Então, olha só, se você vai acrescentar essa velocidade, você vai acrescentar em um determinado tempo, né? Eu vou acrescentar essa velocidade de 30 quilômetros por hora aqui em, digamos, 20 segundos, né? Tanto que tem aquele conceito de para ver se o carro é muito rápido. Ah, o meu carro vai de 0 a 100 em tanto tempo, em tantos segundos. Aí o cara fala, pô, esse carro aí é muito rápido mesmo, entendeu? Viu como tem o conceito de aceleração está incluso aí, as pessoas nem sempre percebem, né? Vai de 0 a 100 em tantos segundos. Então você tem uma variação da velocidade do seu móvel, do seu automóvel, em um determinado tempo, viu? Conceito de aceleração, física. Então, como é que a gente define a aceleração em escala média? Através de uma equação, né? A aceleração em escala média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo,
Tá? Então, variação da velocidade em relação ao tempo. E como é que é essa variação? Bem, velocidade final menos velocidade inicial, tá? Esse delta aqui, na física, normalmente ele representa uma variação de uma grandeza, né? E sempre considerando o final, o valor final dessa grandeza e o valor inicial, tá? O delta na física geralmente representa essa variação. E aqui, então, igualmente será com o tempo, né? Já que tem o delta aqui, delta T é uma variação do tempo, então o tempo final menos o seu tempo inicial. Então é isso aqui é aceleração escalar média. E veja, como a gente está falando da média, a gente não está se preocupando com, em tal momento a minha aceleração não foi exatamente essa aqui, que é a da média, né? Mas não importa, por quê? Porque é a média. Então, você está tirando uma média. Justamente por isso que se usa o final e o inicial. Você está se interessando na média. Assim como foi lá no conceito de velocidade escalar média, tá bom? Aqui tem uma ilustração de como é que isso acontece, ó, um móvel aqui em um determinado local, né, um determinado espaço, num tempo zero, com a velocidade inicial. Depois disso, ele inicia aqui o movimento acelerado, né, e ele já avançou no tempo, né, já que o tempo não para, ele avançou no tempo, já está no tempo final e já está com uma velocidade final, já que ele está no movimento acelerado. Agora, a aceleração escalar instantânea é um conceito muito parecido com o de velocidade escalar instantânea, que é justamente aquela velocidade que está lá no seu velocímetro, no velocímetro do carro. Aquela velocidade que você vê naquele momento é justamente a velocidade escalar instantânea e não a sua velocidade escalar média. Então, é praticamente o mesmo conceito. Vamos lá. A aceleração escalar instantânea, que é representada pela letra A, lembrando que lá é AM, né? É a aceleração escalar média tomada em um intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero. É o valor de aceleração em determinado instante. Então, viu? A aceleração escalar média vai se preocupar com a sua velocidade final, inicial, tempo final e tempo inicial. A escalar instantânea não vai se preocupar com isso. É a, a sua aceleração naquele determinado instante, não a média. Algumas unidades de aceleração aqui, né? No SI, que é o Sistema Internacional, que é o que vocês geralmente precisam usar, principalmente lá em Enem, em provas militares e coisas assim, na vida, geralmente, né, você vai utilizar o metros por segundo ao quadrado. Outras unidades, centímetros por segundo ao quadrado e centímetros, lembrando que é uma variação do metro, né? É 10 ao menos 2. Quilômetro por hora ao quadrado, quilômetro por segundo ao quadrado e assim por diante. Lembrando que não é quilômetro por hora. Quilômetros por hora é velocidade. Quilômetro por hora ao quadrado é a aceleração. Metros por segundo, velocidade. Metros por segundo ao quadrado, a aceleração, tá bom? Se está pelo segundo ao quadrado, você tem uma aceleração, né, por tempo ao quadrado. Aqui um conceito bem pertinente, uma ilustração que vai ajudar vocês a entender o conceito, né? Aqui você tem um carro, né, saindo da garagem com a velocidade zero. Beleza, está com velocidade zero, ok. Então ele pisou aqui no acelerador, né, e começou a ter uma certa velocidade, até que chegou aqui, ó, no meio do quarteirão. No meio do quarteirão, ele tem uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, desse movimento para cá, a gente já tem algo relevante. Porque, olha, aqui, qual seria a velocidade dele? Se ele saiu da garagem, a gente já está dizendo aqui, tem velocidade zero. Ele saiu de uma velocidade zero, que é a velocidade inicial dele, num tempo inicial. Aqui você já tem um tempo final com uma velocidade final, que é de 60 quilômetros por hora, tá bom? Então, você tem que a velocidade final é maior que a velocidade inicial, né? Então, você está vendo que está tendo um movimento acelerado aqui. Por quê? Porque a velocidade está aumentando, beleza? Agora aqui, do meio do quarteirão até o final do quarteirão, a velocidade permaneceu a mesma, pessoal. Ou seja, 60 menos 60 é igual a zero. Então você não tem um movimento acelerado, nem você tem um movimento variado. Não tem aceleração, tá bom? Não tem aceleração. Então o que que é isso aqui? É um movimento uniforme, já que a velocidade permaneceu constante daqui do meio do quarteirão para o final do quarteirão.
E agora, no final do quarteirão, para o local aqui que está próximo ao semáforo, você observa que tem uma velocidade de 60 km por hora e depois você tem uma velocidade de 20 km por hora. Então, você tem uma redução da sua velocidade. E se você tem uma redução, significa essa velocidade final que é menor, né, que é inicial, então você já tem um movimento retardado. Por quê? Porque sua velocidade está diminuindo. Aqui era um movimento acelerado, porque estava aumentando, e aqui é retardado, porque está diminuindo, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui acontece em um determinado tempo, tá? Então o tempo tem que ser levado em consideração, sempre. Aceleração escalar média e instantânea, ok. Aqui são alguns exemplos, pessoal, dos tipos de movimento, tá bom? Ó, se a velocidade e a aceleração escalar estiverem voltadas para o mesmo sentido durante todo o intervalo de tempo, o módulo da velocidade aumentará e o movimento será acelerado. O que isso quer dizer? Lembra que se você tem uma velocidade que está aumentando no sentido positivo da sua trajetória, você tem ali um movimento progressivo, certo? Você tem um movimento progressivo. Mas se sua velocidade está no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória, aí você tem um movimento retrógrado, né? Certo? Então, você vê que a velocidade ela tem um sentido. Se a sua velocidade está para cá ou está para cá, né? Para a direita ou para a esquerda, para o sentido positivo ou para o negativo. A aceleração, de forma igual, também tem o seu sentido. Porque olha só, se você tiver com a velocidade para cá e acelerando também para cá, significa que você está se movendo para lá e está ganhando velocidade para lá. Tudo bem, né? Você está ganhando velocidade, até aí tudo bem. Mas olha só, se a sua velocidade está para cá e a sua aceleração está para cá, eles estão em sentidos opostos, aí você percebe o seguinte, que você não está ganhando velocidade, você está perdendo. Por quê? Porque está acrescentando velocidade para cá. Você pode entender isso como freio. Quando você freia, você está colocando, você está vindo nessa direção, uma certa velocidade, você freia. O que acontece? Surge uma aceleração para cá, uma velocidade para cá, e essa aqui vai diminuindo até que o seu carro pare, né? Se você colocar lá no seu carro para dar ré, ele vai começar a se mover para cá. E a sua velocidade vai vir daqui para cá e vão estar em concordância, certo? Então é exatamente esse conceito que a gente tenta expressar aqui, ó. Tem alguns exemplos, ó. Um veículo com velocidade de 8 metros por segundo sujeito a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, né? Então, olha só como é que funciona. Ele começou com 8 metros por segundo, no tempo zero. Se a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo eu vou acrescentar 5 metros por segundo à sua velocidade. Então, olha só. Se eu sempre acrescento 5, então de 8 para 3, né? 8 mais 5, 13. Passou um segundo, beleza. De 1 segundo para 2 segundos, eu acrescento mais 5. Então, 13 mais 5, 18. E daqui de 2 segundos para 3, eu acrescento mais 5 de novo. Então, 18 mais 5, 23. Então, depois de 3 segundos, a minha velocidade já é 23 metros por segundo. Percebe o conceito de que você está colocando velocidade, adicionando velocidade à sua velocidade inicial? Aqui tem uma outra situação que é análoga, só que aqui você tem uma velocidade negativa. Mas como assim velocidade negativa? Preste atenção, pessoal. Tem a diferença entre o seu valor algébrico e o seu valor modular, tá? Quando você acrescenta um sinal na sua velocidade, significa que você está tratando o seu valor algébrico. Qual seria o valor modular? 2 centímetros por segundo. Quando você fala em valor modular, você desconsidera o sinal. Mas o valor algébrico você não pode desconsiderar, tá? Então, até porque não tem velocidade negativa na vida real, né? Se você está dando ré, você não está com velocidade negativa propriamente dita. Você está com uma velocidade para aquela direção. Só vai ser negativo quando você estabelecer a sua trajetória e falar que para lá é positivo e para cá é negativo. Aí sim você vai ter uma questão algébrica, aí sim você vai ter um sinal, tá bom? Então aqui você tem a questão algébrica, menos 2 centímetros por segundo e uma aceleração de menos 3 centímetros por segundo ao quadrado, certo? Velocidade inicial e aceleração. Vamos lá. Aqui começou com menos 2 e passou para menos 5. Mas como assim? Porque, olha, você adicionou menos 3 centímetros por segundo e menos 2 mais menos 3 é menos 5. Então, você tem um aumento da sua velocidade modular, tá?
E aqui, de novo, menos 5, menos 3, menos 8, menos 3, menos 11. Então, você vai ter um aumento da sua velocidade modular, mas uma diminuição da sua velocidade considerando a parte algébrica. Então, vamos lá. Repare que, independentemente de qual seja o sentido do deslocamento, o móvel fica mais rápido a cada instante. Ok. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Ó. Você tem um móvel que está uma velocidade para o sentido positivo da trajetória e uma aceleração também para o sentido positivo da trajetória. Que tipo de movimento é esse? É um movimento progressivo, porque a velocidade está no sentido positivo da trajetória, e você também tem um movimento acelerado. Por quê? Porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, tá bom? Então, você tem esse progressivo e retrógrado aqui foi visto na última aula, tá, pessoal? Então, não vou revisar com vocês. Não, na verdade, vou, né? Já estou fazendo. É, ó, velocidade no mesmo sentido da trajetória, progressivo. Aceleração no mesmo sentido da velocidade, acelerado. Aqui o outro exemplo, velocidade no sentido oposto ao sentido da trajetória, movimento retrógrado. Ah, mas a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, então é acelerado, tá? É um movimento acelerado. Então, percebam o seguinte, que a velocidade ela se importa com o sentido da trajetória, mas a aceleração não. Ela só se importa com o sentido da velocidade. Aqui vocês podem considerar que esse primeiro aqui, progressivo e acelerado, é exatamente esse primeiro exemplo, e esse segundo de movimento retrógrado e acelerado é exatamente esse segundo exemplo. Você percebe que a sua velocidade aqui, ó, sua velocidade continua aumentando no sentido oposto à trajetória, por isso o sinal negativo, e a sua aceleração também é negativa, né, já que está já que tá vindo para esse sentido aqui da velocidade, e está aumentando o módulo da velocidade, mas diminuindo o seu valor algébrico. Próximo exemplo aqui, vamos lá. Se a velocidade e a aceleração escalar estiverem atuando em sentidos contrários durante todo o intervalo de tempo, o módulo da velocidade diminuirá e o movimento será retardado. Alguns exemplos aqui. Uma velocidade inicial de 80 km por hora, uma aceleração de menos 20 km por hora ao quadrado. Então, olha só, depois de meia hora, você já perdeu metade, né? Então, 70, já que eu perderia 10, que é metade de 20. Depois de uma hora, já perdeu 20 km por hora de velocidade. Então, já foi para 60, já que você está com essa aceleração de menos 20 km por hora. E, por último, né, 50, já perdeu mais 10, no caso, depois de mais meia hora. Tá, então vocês vão percebendo que tem um padrão certinho aqui. Velocidade inicial de menos 200 metros por segundo e uma aceleração de 25 metros por segundo. Também, ó, se você tem uma aceleração para um sentido e a sua velocidade para outro, você vai ter uma diminuição da sua velocidade, né? Então, olha só o primeiro exemplo aqui. Você tem um móvel com a velocidade no sentido positivo da trajetória, por isso progressivo, mas como a sua aceleração está no sentido contrário da velocidade, aí é o movimento retardado. Tá? Aqui também, ó, movimento retrógrado. Por quê? Porque a velocidade está no sentido contrário da trajetória. E retardado por quê? Porque a sua aceleração está no sentido contrário da velocidade. Ó, ele está no sentido positivo da trajetória, mas está no sentido contrário da velocidade. Como eu falei, o que importa para a classificação do movimento no caso da aceleração, é a velocidade. Tá bom? Então, se você tem uma velocidade para cá e você aplica uma aceleração para cá, obviamente seu carro, né, na estrada, seu carro vai ter a sua velocidade reduzida até chegar a zero, né? E se você colocar ré, você vai ter uma velocidade aumentando no sentido oposto. Beleza, pessoal, dando continuidade aqui. Agora a gente vai se ater à questão dos sinais algébricos com mais detalhes, tá? A questão do sinal algébrico e do valor real da velocidade, do valor modular. Olha só, a aceleração, ó, A maior que zero, tá? Esse sinalzinho aqui é de maior que zero. Que seria basicamente a aceleração positiva, né? Vamos ver o que está escrito. O valor algébrico da velocidade escalar aumenta com o decorrer do tempo. Sim, justamente porque você tem uma aceleração positiva, né? E olha só, a gente está falando do valor algébrico, tá? Valor algébrico, não o valor modular da velocidade.
Porque você pode ter, sim, um aumento do valor algébrico, mas uma diminuição do valor absoluto. Como que isso é possível? Veja, se você estava ali com uma velocidade, né, de 100 quilômetros por hora para esse lado, para esquerda, para o sentido negativo, ou seja, uma velocidade de menos 100 quilômetros por hora, e agora, graças à sua aceleração, para cá, você passa a ter uma velocidade de menos 80 quilômetros por hora, que no caso é basicamente você reduziu de 100 para 80, só que nesse sentido ainda, você teve um aumento da sua velocidade algébrica, no sentido algébrico, por quê? Porque menos 80 é maior que menos 100, né? Então teve um aumento da sua velocidade algébrica. Mas a sua velocidade modular, ela ela está diminuindo, tá bom? Velocidade modular e velocidade algébrica. Valor algébrico, no caso da velocidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, se a sua aceleração está para o sentido é, voltei aqui, eu parei para espirrar, pessoal. Então, dando continuidade, você tem aqui agora a sua aceleração igual a zero. Isso significa que a sua velocidade vai permanecer constante, né? Se a aceleração é igual a zero, então você não tem nada além de um movimento uniforme, no qual a velocidade é constante. Agora, se a aceleração é menor que zero, negativa, né? Então o valor algébrico da velocidade escalar ele diminui. Como assim ele diminui? Porque olha, se você estava em menos 80 e agora você está em menos 100 é menor que menos 80. Então o valor algébrico diminuiu. Mas existe a possibilidade do seu valor modular ter aumentado, né? Já que 100 é maior que 80. Percebam? Viram? Sempre vai ter essa diferença de tratamento. Você está falando do valor algébrico ou do valor modular. Então, a aceleração, você tem que sempre levar isso em consideração. Então, tem essa pergunta aqui. Se a velocidade passa de menos 5 metros por segundo para menos 3 metros por segundo, temos um movimento retardado ou um movimento acelerado. Vamos pensar bem. Inicialmente, eu tinha aqui uma velocidade de menos 5 metros por segundo, né? Ou seja, eu estou com 5 metros por segundo para cá, né? Para o lado negativo, para o lado esquerdo, lado negativo. E eu passo para menos 3 metros por segundo. O valor algébrico aumentou. Por quê? Porque menos 3 é maior que menos 5. O valor algébrico aumentou. Mas o valor real, né, o modular, o módulo da velocidade, ele diminuiu, porque você passou de 5 para 3. E 3 é menor que 5. Né? 5 é maior que 3. Então, você teve uma diminuição da sua velocidade. Então, se você tem uma diminuição da velocidade, você logo tem um movimento retardado e não um movimento acelerado. Tá bom? Então, quando você vai fazer essa classificação, se é um movimento retardado ou um movimento acelerado, você vai levar em consideração se tem velocidade aumentando, se tem velocidade diminuindo. Qual das velocidades? Qual dos valores? O valor modular, tá bom? O valor algébrico é mais para você saber em que direção que isso está acontecendo, entendeu? Mais para frente, vocês vão ver alguns conceitos chamados de vetores. O vetor é uma ferramenta matemática que é muito utilizada na física. E quando você chegar nos vetores, você vai conseguir entender esse argumento do questão do valor algébrico e da questão do valor modular. Mas por enquanto a gente vai deixar a discussão nesse estilo. Talvez esteja um pouco confuso para vocês, justamente porque vocês ainda não têm esse conhecimento sobre a questão dos vetores. Então, mais para frente vocês vão ver que isso aqui faz muito sentido, tá? Então a gente mas eu estou trazendo aqui justamente para você, para já ir preparando o caminho, para quando chegar lá vocês verem, é aquilo que o João falou, tá bom? Vou dar continuidade aqui. Movimento uniformemente variado. É, aqui é um conceito análogo ao de movimento uniforme, tá? Só que aqui é movimento uniformemente variado. São dois conceitos que podem ser confundidos, mas a gente vai ver que eles são conceitos bem diferentes.
Lá no movimento uniforme era justamente porque a velocidade não variava. Aqui no movimento uniformemente variado é justamente porque esse aumento da velocidade, essa variação da sua velocidade, ela é constante. Como a gente viu lá, olha só, se eu estou em 80 quilômetros por hora e eu tenho uma aceleração de 10 quilômetros por hora ao quadrado, tá? Isso... Eita, deu uma travada aqui. Isso. Isso significa que, ó, estou em 80 quilômetros por hora, né? Daqui a uma hora eu vou estar com 90. Por quê? Porque a cada uma hora eu acrescento 10 quilômetros por hora a minha velocidade. Tá, mais uma hora. Não é mais uma hora. Se estou com 90 agora, mais uma hora eu vou estar com 100. Por quê? Porque a cada uma hora eu acrescento 10 quilômetros. Percebe o conceito de aceleração? Percebe por que que é constante? Por que que ele varia de forma uniforme? Entendeu? Não tem uma variação. Como é que seria se não fosse uniforme? Ah, daqui de 80 eu vou para 100, né? Ou seja, uma aceleração de 20 quilômetros por hora ao quadrado, porque nessa uma hora eu gastei 20 quilômetros, mais de 100, daqui uma hora eu vou para 110. Então, daqui de 100 para 110, já não tive uma aceleração de 20 quilômetros por hora ao quadrado, e sim uma aceleração de 10 quilômetros por hora ao quadrado. Percebe como não é constante, não é uniforme? No movimento uniforme seria o padrão. 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Padrão, uniforme. Consegue entender o conceito de uniforme? Beleza. E aqui, no movimento uniformemente variado, não se faz a diferenciação entre aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. Por quê? Porque, veja, se é uniforme, a instantânea vai ser igual em todos os momentos, né? Todos os pontos da sua trajetória, a gente vai ter a mesma aceleração. E se a gente tirar a média disso, a média vai ser igual à instantânea, tá bom? Então, aqui no movimento uniformemente variado, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, que, né, como a gente já sabe, é a variação da velocidade em relação ao tempo. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Se você tem uma trajetória retilínea, você vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, tá bom? Assim como lá nós tínhamos o movimento uniforme, é, o movimento retilíneo uniforme, tá? Então tem o MRU e o MRUV, tá bom? Essa é a diferença. Em um tem aceleração e no outro não. Alguns diagramas. O que é o diagrama? É justamente você pegar os dados que você tem e transformar num gráfico. Então aqui a gente tem um gráfico A em função de T, né? Aqui no caso é no qual a sua aceleração é positiva. E como a gente está falando que é uniforme, então vai ser uma reta, né? Se não fosse uniforme, como seria? Poderia chegar aqui, vir para cima, vir para baixo, tipo aqueles gráficos de empresa, sabe? O cara abre uma aplicação e fala, ó, nossa empresa está indo mal porque está descendo aqui. Seria algo mais ou menos assim, ou, nossa, essa empresa está indo bem, está subindo. Mas como a gente tem um uniforme, seria como se a empresa, no decorrer do tempo, ela não nem crescesse nem diminuísse. Daqui a 8 meses, os caras chegam e falam, a empresa continua a mesma coisa. Tá, mas a gente não está lucrando mais, nem perdendo nada. Não, a gente está ganhando a mesma coisa de sempre. Aí é uma reta, viu? É por isso constante, por isso uniforme. Nesse caso, a aceleração é positiva, então está aqui acima, né, do tempo, está na parte positiva da aceleração. Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês viram no nono ano, chamado plano cartesiano. É um plano de duas dimensões, tá? Então, tem um sentido positivo, um sentido negativo, tanto dessa parte vertical, do eixo vertical, quanto do eixo horizontal. E quando a aceleração é negativa, como é que é o gráfico? É justamente esse aqui, ó. Aceleração abaixo de zero. Aceleração menor que zero. Viu que o zero está aqui? Então a aceleração só pode estar aqui abaixo. Tá bom? Esse aqui é um conceito interessante, ó. A área da região compreendida entre a curva de A e o eixo do tempo t, no intervalo de tempo t1 a t2, representa o valor absoluto da variação da velocidade ΔV. Então, essa área aqui, pessoal, isso aqui, vocês sabem que é um retângulo, né? Então, já sabem como calcular a área de um retângulo, que é base vezes altura. É, Então, essa área aqui vai ser justamente a velocidade. Se vocês perceberem lá na equação, olha só. Se vocês perceberem... Eita, peraí, que bugou aqui.
Vocês perceberam, né? Eita, peguei, eu pego o vermelho. Beleza. Aqui. Vocês perceberam a equação? Você tem o conceito de A é igual a delta V sobre delta T. Se você faz uma multiplicação cruzada, você vai ver que A vezes delta T é igual a dV, né? Então perceba, essa área aqui é dV, justamente porque ó, a área, né? Desculpa, a área é base vezes altura. Vou considerar que aqui a base é T1, T2. E a sua altura é justamente a aceleração. Então, se a altura é A e a base é T2 menos T1, você tem A vezes delta T, que é justamente a velocidade. Percebe como a matemática entra em uma concordância perfeita com a física aqui? A matemática está entrando em uma concordância perfeita. Lembrando que é igual o módulo da velocidade. Por quê? Porque você poderia pegar, ó, você poderia cometer o seguinte engano, o seguinte equívoco. Pegar T1 menos T2. Isso faria com que a sua velocidade fosse negativa, já que você está pegando um tempo menor menos um tempo maior. Aí ficaria negativo, né? Justamente por isso que se utiliza o módulo. O que, que o módulo significa? Significa que se eu colocar um menos 5 dentro desses dois tracinhos, significa que eu quero que isso aí vire um 5. Então, módulo de menos 5 é igual a 5, tá? Módulo de 5 é igual a 5, porque não tem um sinal para... Não tem nada, né? O módulo transforma algo negativo em algo positivo e deixa algo positivo sendo positivo, como deveria ser. E lembrando que isso aqui é numericamente igual, tá? Se você for pegar a área, realmente, pegar a área disso aqui, você teria outra unidade, tá? Então é numericamente igual. Alguns exemplos aqui. Alguns exemplos. Diagrama 1, ó. O que a gente tem? A gente tem aqui uma aceleração de 2 metros por segundo, né? Lembrando aqui, ó, A em função de T, tá? Horizontal T, vertical A. Começa aqui com 2 metros por segundo e permanece com essa aceleração até, até os 30 segundos. Nos 30 segundos, ele passa a ter uma aceleração negativa, né, de menos 1 metro por segundo e permanece com essa aceleração negativa por mais 20 segundos, né, até os 50 segundos. Como é que a gente pode fazer a interpretação física disso? Tá aqui, ó. Aqui no diagrama 2, ó. Qual que é essa área aqui? De 0 a 30. Perceba que teve uma mudança, né? Então a gente considera duas áreas, ó. A área 1, que é de 0 a 30 segundos, e a área 2, de 30 a 50 segundos, tá bom? Então qual que é a área 1? Vai ser justamente... Cadê? Justamente... Caneta. Já estava ativado. Vai ser justamente essa área aqui, a área 1, né? Que vai ser de 0 a 30 segundos. Ela é numericamente igual à velocidade, beleza, já sabíamos disso. E qual que é essa área? Assim, a altura 2 vezes a base, 30. 2 vezes 30, 60. E como isso é a velocidade, então 60 metros por segundo. Então daqui de 0 até 30, quando ele chegou nos 30 segundos com esse automóvel, um cavalo, sei lá, qualquer coisa que estava se movendo nessa velocidade, quer dizer, com essa aceleração, quando chegou nos 30 segundos, este corpo estava com a velocidade de 60 metros por segundo. Só que a partir dos 30 segundos, ele começou a desacelerar, começou a ter um movimento retardado, né, com uma velocidade negativa, uma aceleração negativa. Você está diminuindo a sua velocidade. Como que a gente interpreta isso? Novamente, 30, 50 segundos tem essa área é numericamente igual à velocidade, então, altura, 1, tá? Vai sempre considerar que, olha só, sempre considerar um limite aqui, tá? Porque você poderia pensar, então, já que é a área embaixo da curva, por que que não poderia se estender para cá e para cá? Porque tem uma regra, você vai até o eixo o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, tá? Então não vai se estender até o infinito, vai se estender até o eixo ali certinho. Aqui igualmente, você vai se estender até o eixo. Então qual que é a altura? É 1, né? E qual que é a base? É 20. Então 1 vezes 20. Como a gente está tratando de uma parte negativa aqui, está com um sinal negativo, você vai ter o menos 20 metros por segundo. Então, de 0 a 30 você acrescentou velocidade no seu movimento, então você acrescentou uma velocidade de 60 metros por segundo, e de 30 a 50 você tirou 20. Qual que é a velocidade final? Tá aqui, ó.
você vai fazer a análise completa, de 0 a 50, né? Qual que foi a velocidade final? Você vai somar, ó, a variação da velocidade 1, de 60, mais a variação da velocidade 2, que é de menos 20. 60 mais menos 20, fazendo a regra adicional aqui, então é 60 menos 20, né? Portanto, a variação da velocidade total aqui do movimento completo vai ser de 40 metros por segundo. Então, de 0 a 50, eu fui de 0 a 40 metros por segundo. Beleza? Acho que ficou bem claro para vocês. Então, essa é a interpretação do gráfico. Como teve dois momentos com acelerações diferentes, você interpreta que isso são dois momentos diferentes do movimento e trata eles separados, depois trata eles juntos. Aqui nós temos a função horária de velocidade no movimento uniformemente variado. Essa aqui é a equação que já foi mostrada, né? Aqui é o da aceleração média, que nesse caso aqui é a aceleração escalar instantânea, que vão ser a mesma coisa. E a gente vai fazer uma dedução matemática, pessoal, olha só. A gente vai considerar que no instante t0, o tempo é igual a zero. Lembrando que nem sempre t0 é igual a zero. T0 pode ser igual a 2, t0 pode ser igual a 3, pode assumir qualquer valor, na verdade, qualquer valor. Mas aqui a gente vai considerar que t0 é igual a zero, tá bom? A gente vai considerar que tem uma velocidade v0, uma velocidade inicial, tá? Lembrando que esse zero está representando o termo inicial. Então, t0 ele é o tempo inicial. Velocidade v0, que é a sua velocidade inicial. E no instante tf, ele vai ser igual a t, que vai ser o nosso tempo final, tá? Então, ele foi de tempo zero até um determinado tempo t, beleza? Com a velocidade inicial. E a gente vai considerar que essa velocidade final é igual a v. Perceba que a gente está tratando não de números propriamente ditos, e sim de variáveis. Assim como a gente na matemática a gente trabalha com a variável e contra o x, ele representa um número, aqui também tem o t e o v representam números, tá? Então, quando a gente faz as considerações, a gente vai fazer substituir. Ó. Vf se tornou v, né? Então substitui aqui. V0 continua sendo V0, continua aqui. TF virou T e T0 virou zero. Então aqui a gente faz uma regrinha de 3, ó, fazendo uma regrinha de 3, você vai ter que V menos V0 é igual a A vezes T, já que A vezes 0 é 0, né? Então só sobra o A vezes T. Se a gente passar esse menos V0 para o outro lado da equação, como ele está subtraindo, ele vai passar somando, né? Então V igual a V0 mais V0 aqui, mais AT. Essa aqui é justamente a nossa função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Essa é a nossa equação. Você perceba, ó, você tem uma velocidade inicial e você está acrescentando velocidade. Então, qual que vai ser a velocidade final? Vai ser aquela que eu comecei, 80 quilômetros por hora, por exemplo, mais a aceleração de 20 quilômetros por hora ao quadrado no espaço de tempo de 1 hora. Então, eu vou acrescentar em 1 hora 20 quilômetros por hora aqui. Então, qual vai ser a minha velocidade final? 100 quilômetros por hora, exatamente. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês se localizarem melhor. Né? Ó, o primeiro exemplo é V igual a 20 mais 3t. Qual que é a velocidade inicial? É o 20. Qual que é a aceleração? É o 3, certo? Então perceba, isso aqui é um movimento progressivo, né? Porque a sua aceleração está positiva. E você também tem um movimento acelerado, já que a sua aceleração está positiva. Tá bom? Aqui você tem o menos 5, que isso significa já que é um movimento retrógrado, né? Porque a velocidade está negativa. E você, e você também tem um menos t. Isso significa que tem um 1, né? Então a sua aceleração é de menos 1, tá bom? E por último, você tem que v igual a t. Ou seja, não tem um número sozinho, que seria o v0. Então a sua velocidade inicial é zero. Mas tem um t. E qual o número que está associado com t? É o 1, né? Se o t está sozinho, tem um 1 associado. Então uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Aqui nós vamos ter o diagrama VT no movimento uniformemente variado. Lembrando que antes a gente tinha o diagrama AT e agora nós temos o diagrama VT, tá bom? A gente vai ter o seguinte. O primeiro ponto é que você vai perceber que essa equação que nós deduzimos aqui, ó, essa equação matemática que nós deduzimos, ela é uma função de primeiro grau, coisa que vocês viram lá no nono ano.
Isso que é muito cobrado no seu Enem, que vocês vão fazer daqui a um tempinho. Porque, ó, você tem uma variável, você tem um termo que está dependendo de uma variável, né? Porque a variável é o tempo. Então, ó, conforme você vai variando o tempo, você vai tendo valores diferentes, ó. V0 mais A vezes 1, V0 mais A vezes 2. Então, você vai percebendo que é uma função de primeiro grau, é uma função afina, ou uma função de primeiro grau. Por quê? Porque você tem uma variável que aqui, ó, aqui você vai perceber que aqui é t elevado a 1. Se fosse t elevado ao quadrado, você não teria uma função de primeiro grau, você teria uma função de segundo grau, justamente porque a sua variável está elevada ao quadrado, tá bom? Então vamos lá. Tá, então voltando à gravação aqui, pessoal. Vou até tirar esses rabiscos que eu fiz, senão vão atrapalhar aqui. Esse aqui é o diagrama, esse aqui é o gráfico, tá? O que a gente está chamando de diagrama aqui, você pode chamar também de gráfico, que é o termo correto, no caso. Aqui. Então, olha só. Primeiro, né? Se A ele é maior que zero, ou seja, se a sua aceleração é positiva, VT ele vai ser uma função crescente. O valor algébrico de V aumenta com o decorrer do tempo, sendo, portanto, uma reta ascendente. Porque uma reta ascendente, pessoal, ela tem justamente essa aparência aqui, ó, de ir para cá, ó. Vai para cá, para cá. Sempre indo nessa direção aqui. Se está indo nessa direção, significa que você está tendo um aumento. Então, olha só. Se a sua velocidade for positiva, então o movimento ele será sempre progressivo e acelerado, tá bom? Por quê? Porque você já começou com velocidade positiva, talvez de 2 metros por segundo, e você está tendo um movimento acelerado. Então, conforme o tempo vai passando, a sua velocidade vai aumentando. Tá vendo? Ó? O que o gráfico está mostrando aqui, nesse tempo aqui, cadê? Nesse tempo aqui, você já tinha uma velocidade maior que V0. Percebe como esse tracinho aqui ele está maior que aqui? Passou mais ainda o tempo, chegou aqui, nesse momento do gráfico, e vai vir para cá. Percebe como isso aqui é maior que isso, que por sua vez é maior que isso? Então você está tendo um aumento aqui do tempo, o tempo está passando e a sua velocidade está aumentando. Então você tem um movimento progressivo, porque a sua velocidade já começou positiva, já começou no sentido da trajetória, e você tem um movimento acelerado, porque você está ganhando velocidade. O segundo caso, se a sua velocidade é negativa, se você começou com uma velocidade de, digamos, menos 20 quilômetros por hora, tá bom? Ou seja, você estava indo nessa direção com essa velocidade de menos 20 quilômetros por hora. Então, tem três situações possíveis. A primeira é o seguinte, se você está tendo uma aceleração para esse sentido aqui, no primeiro momento você vai ter a sua redução da velocidade, no caso, no caso, no sentido modular, mas um aumento na questão do sentido algébrico, tá bom? No sentido algébrico, você vai ter um aumento da sua velocidade. Justamente vocês podem perceber aqui, ó, que começou com, vamos dizer que isso aqui é menos 20, tá? Isso aqui é menos 20. Ele foi reduzindo no sentido modular até chegar em zero, mas no sentido algébrico, como menos 20 é menor do que zero, você foi perdendo, você foi aumentando seu valor no sentido algébrico, mas diminuindo no sentido modular. Porque no sentido modular você foi de 20 para zero, mas no sentido algébrico você foi de menos 20 para zero, tá bom? Então o primeiro caso é em que você vai aqui, ó, do tempo zero até esse tempo aqui, e você vai ter um movimento retrógrado. Então, eu até trouxe aqui, ó, movimento retrógrado, que você estava se movendo nessa direção, mas a sua aceleração estava nesse sentido aqui. Retrógrado. Por quê? Porque a velocidade estava no sentido contrário da trajetória. E retardado por quê? Porque a sua aceleração está no sentido contrário da velocidade. Se eles estão se opondo, então é retardado. Se eles estão a favor um do outro, então é acelerado, tá bom? Então chegou aqui, nesse ponto aqui, é como se você estivesse numa direção, freou o carro até ele parar e você começou a dar ré. Agora ele está indo nessa outra direção, tá bom? E ele está sendo acelerado, porque conforme você vai dando ré, ele vai acelerando naquela direção, né? Então chegou nesse ponto aqui, você tem uma velocidade
que algebricamente é nula e também modularmente é nula, que é quando você está parado. Você parou o seu carro depois de frear, agora você vai começar ré. Então, esse momento é a mudança de sentido, que é justamente nesse instante aqui, ó, é onde ocorre a mudança de sentido. A partir daqui, você voltou a ter um movimento, a ter uma velocidade positiva algebricamente, tá? E agora você está de volta naquela direção que é o sentido positivo. E a sua aceleração, como já estava naquela direção e agora a sua velocidade está para cá, você tem os dois movimentos em concordância. Então, esse segundo caso aqui, ó, que é o caso em que você tem um movimento progressivo, porque está na mesma direção do sentido positivo da trajetória, e acelerado, porque você tem um aumento de velocidade. Tá bom? Então, agora aqui, se A for negativo, né, menor que zero, qual que é a situação? Você vai ter uma função decrescente, não uma função crescente, tá bom? No caso, uma reta descendente, mas e uma função decrescente, porque você está tendo uma diminuição ali, tá bom? Então aqui, ó, nesse primeiro caso, você tem uma velocidade negativa de menos 20 metros por segundo, e você tem uma aceleração também negativa, né? Digamos de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui vai fazer com que seu valor algébrico da velocidade ele vá diminuindo, mas que o seu módulo, seu valor modular, né, velocidade modular ali, vá aumentando, certo? Novamente, isso aqui é muito importante frisar, pessoal, essa diferença. Se você está para cá com menos 20, e você tem uma aceleração de menos 2, para cá, né, já que está no sentido negativo, para cá, você tem um movimento acelerado, porque está ganhando direção no sentido negativo, está ganhando velocidade. Então, você tem um movimento acelerado nesse momento, tá bom? Você está ganhando velocidade no sentido modular da coisa. Então, a gente vai ter o seguinte, nesse caso aqui, uma reta decrescente, né? Conforme o tempo vai passando, a sua velocidade, o seu valor algébrico da velocidade vai diminuindo. Então, aqui vamos dizer que era menos 5, que aqui era menos 10. Então, ele vai diminuindo, né? Aqui, ó, conforme o tempo vai passando, a velocidade, o valor algébrico da velocidade vai diminuindo. Mas o valor do módulo da velocidade vai aumentando, tá bom? Beleza, acho que isso já ficou bem claro. Aqui é o caso em que a velocidade inicial ela é positiva. A gente tem três situações. Primeiro, ele vai reduzir a velocidade até zero, né? Daqui em zero vai ter a mudança de sentido e depois você vai ter ele se mover na outra direção, que é a direção negativa. Então, é basicamente o mesmo exemplo aqui. Olha só, no primeiro movimento, de zero a t', você tem um movimento que ele é progressivo e retardado. É esse caso aqui, ó. Você tinha uma velocidade positiva no sentido positivo da trajetória, mas a sua aceleração estava contrária a você. Estava contrária a mim, a você, né? Então, estava tirando velocidade, por isso que estava retardado, porque estava tirando velocidade. Chegou no zero, você parou o seu carro, né? Você foi freando até parar, mudança de sentido. E agora você vai dar ré. Então, você vai ter um movimento retrógrado e acelerado. Qual é esse movimento? Esse aqui, ó. Você estava vindo para cá, parou e começou a se mover nessa direção aqui, que era justamente a direção que a aceleração estava apontando desde o início. Então a velocidade, ela vai, é como se ela fosse lutando contra a aceleração até chegar a um ponto que ela vai perder. Se elas estiverem lutando uma contra a outra, né? Ela vai perder e vai se render e vai começar a ir na mesma direção que a aceleração estava, tá? Aqui o deslocamento no movimento uniformemente variado. O deslocamento de um móvel ele pode ser calculado pela área sob o gráfico da velocidade escalar em função do tempo entre dois instantes quaisquer. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Porque aqui, ó, você tinha essa questão de que o gráfico, a área sob o gráfico de um gráfico AT, um diagrama AT, é justamente a velocidade. Aqui você vai ter a interpretação de que a área embaixo do gráfico VT é, na verdade, o seu espaço, tá bom? É, na verdade, o seu espaço. Que é essa área aqui, ó. Você tem um gráfico, ó, V1, T1. Foi daqui para cá. Essa área aqui, a área 1. E daqui para... Novamente, travou aqui. E daqui para cá, você já tem uma nova área, né? Que é essa área embaixo do gráfico. Vocês podem perceber, pelaquela equação,
V igual a ds dt, né? Ou pode colocar aqui dv. Você vai perceber que é justamente esse conceito da multiplicação cruzada, viu? dv vezes t. Então aqui no caso v1, né, que seria, digamos, a sua altura, e aqui a base, ó, base vezes a altura, né? Base, qual é a base? T1, daqui do 0 até T1. Essa é a base. Qual é a sua altura? 0 a V1, então é V1, V1 menos 0, né? Então V1. Então percebam que a matemática novamente está entrando em concordância com a física aqui nessa situação. Como é que você vai somar qual foi o espaço percorrido total? Você vai somar essa área aqui com essa área aqui. Como? Olha só, V1, T1, base vezes altura, mais V2 vezes T2 menos T1, já que aqui, ó, ficou T1 por quê? Porque era T1 menos 0. E agora é T2 menos T1. É sempre o final menos o inicial, tá? Então, V2 é vezes T2 menos T1. Ah, mas por que não foi V2 menos V1? Porque aqui, no caso da altura, é essa altura aqui toda, ó. Essa altura aqui toda que está considerando. Aqui a gente está considerando só isso aqui, ó. Justamente por isso que a gente considera T2 menos T1, tá bom? Calculou a área, calculou o espaço. Então, isso aqui é igual ao espaço 1 mais o espaço 2, que é o espaço percorrido. Nessas situações aqui, é uma situação um pouco mais complexa, uma situação que no ensino médio vocês não vão ver, mas é que eu trouxe só para vocês terem consciência de que isso aqui existe. Ó. Esse aqui é o gráfico que você tem uma reta, no caso. Você está traçando essa reta aqui. Você pode calcular essas áreas específicas. Você vai ver que vão sobrando triângulozinhos aqui, tá bom? Então, você poderia calcular a área total aqui, menos o triângulozinho, talvez. Você poderia fazer várias, várias manobras matemáticas. Normalmente, isso aqui a gente utilizaria um conceito chamado integral. Aí, para quem quer cursar engenharia, para quem quer cursar matemática, física, qualquer área de exatas, vocês vão conhecer este conceito e vão aplicar pela vida inteira de vocês com o conceito de integral. Aqui nós temos a inclinação da reta VT no diagrama VT, né? A gente já sabe que essa área aqui embaixo é o espaço, né? Já sabemos disso, que é a distância percorrida. Mas o que significa essa inclinação aqui? Como é que a gente calcula essa inclinação? Vamos ver os conceitos primeiramente. Retas de VT paralelas ao eixo horizontal representam movimentos uniformes. Então, o que seria uma reta de VT que você tem, que essa reta está paralela ao eixo horizontal? Essa reta aqui, ó. Se ela está reta, significa que não tem, que significa que a velocidade está constante. Então, isso aí não é um movimento acelerado, nem não é um movimento variado, é um movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade está constante, né? Então, você tem uma aceleração nula. É a conclusão aqui. Nas retas ascendentes, a aceleração é constante e positiva, justamente porque você tem um aumento da velocidade aqui, né? Do valor algébrico da velocidade. E nas retas descendentes, a aceleração é constante e negativa, que seria esse caso aqui, ó. Ela é constante e negativa, tá bom? Aqui nós temos exemplos de o que essa inclinação significa e onde está essa inclinação. Nesse caso aqui, ó, desse primeiro gráfico, nem ele, na verdade, mas é similar, né? Uma reta ascendente. Como é que você vai pegar isso? Você vai traçar estes pontilhados aqui. Daqui até aqui, você tem uma variação da velocidade, você tem uma altura. E daqui até aqui, você tem o quê? Você tem a sua base, né? Um ΔT. E aqui você tem a reta. E aqui forma-se um ângulo, né? Entre esse pontilhado e essa reta. Isso aqui vocês já devem conhecer. Isso aqui é o conceito do triângulo retângulo, né? Você tem, é, você tem dois catetos, que é o ΔV e o ΔT, e você tem uma hipotenusa. Se você tem isso aqui, você pode aplicar alguns conceitos, né? Principalmente o de tangente. Da tangente, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? ΔV. Qual é o cateto adjacente? ΔT. Tá bom? Então, olha só a sacada. ΔV é o cateto oposto? Beleza. ΔT é o cateto adjacente? Beleza. Ele sobre ele? Pera, acho que eu já vi isso aqui em algum lugar. Então, como que é a conclusão? Que esse ΔV é exatamente igual à aceleração. Então, se isso aí é igual à aceleração,
Opa, acho que já tem isso aqui, peraí. Acho que já vai ter no... Peraí. Aqui, ó. A velocidade, né, variação da velocidade, cateto oposto sobre adjacente, e a conclusão que... não tinha. Então, a conclusão que a gente vai ter é justamente tangente de θ. Tangente θ vai ser igual à aceleração, que é igual justamente a ΔV, que no nosso caso é o cateto oposto, sobre o ΔT. Então, esse ângulo nesse gráfico significa a aceleração. A aceleração escalar instantânea e também, né, no caso, é igual à aceleração escalar média. Então, esse ângulo é exatamente a nossa aceleração que tanto buscávamos. Então, temos duas conclusões a respeito do gráfico da velocidade em função do tempo. Primeiro, que a área sob o gráfico, embaixo do gráfico, representa o nosso espaço, nossa distância percorrida. Enquanto que o ângulo de inclinação dessa reta significa a nossa aceleração, a nossa variação da velocidade em relação ao tempo. A partir disso, a gente pode retomar o conceito de nosso conceito dessa reta aqui, né, do gráfico em que você tem essa reta. Por que que aqui não tem aceleração? Justamente porque não tem um ângulo, não tem uma inclinação. Se você está fazendo só isso aqui, é ângulo zero, é aceleração zero. Mas se você tem uma inclinação, você já tem uma aceleração, tá bom? Essa aqui é talvez a equação que mais assusta os alunos quando chega nesse conteúdo, que é a função horária de espaço no movimento uniformemente variado. Função horária de espaço. Aqui, nós temos esse gráfico, né? Beleza, nós temos o gráfico. E olha só, isso aqui é um trapézio, tá? É um trapézio. A gente já viu o seguinte conceito. Bem, se é um gráfico V em função de t, então, peraí, eita, tá. Se é um gráfico de V em função de t, então a gente já sabe que essa área sob essa reta é o espaço, né? Então como a gente vai calcular isso aqui? Vamos pensar bem. Isso aqui é um trapézio. O trapézio a gente sabe calcular a área do trapézio, né? Então olha só, isso aqui, como a gente já viu, essa área é o ΔS, né? O espaço, que é o espaço final menos o seu espaço inicial, beleza? E a gente vai calcular a área do trapézio. Qual é a área do trapézio? Base menor mais base maior, dividido por 2 vezes h, tá? Que é a altura do trapézio. Só que aqui nós não temos o conceito de Bzão propriamente dito, nós temos um valor. Qual o valor aqui? Aqui, ó, você percebe que é zero e aqui é V. Então isso aqui tudo mede V, que é a base maior. Qual que é a base menor? Daqui até aqui. E qual é esse valor? V0. Então a base menor vale V0, tá? Qual que é a altura? É o tempo, ó. Se a gente pegou isso aqui como altura, daqui até aqui nós temos um tempo t. Lembrando que esse t, esse v, esse v0 representam números reais. Então aqui poderia ser um zero e aqui poderia ser um 20. Se aqui fosse 20, seria h igual a 20. Poderia ser um 30, poderia ser qualquer valor. Por isso que a gente coloca um t que representa qualquer valor possível de tempo, tá bom? Então a gente já substitui aqui, ó. S menos S0, Bzinho, V0, Bzão, V, dividido por 2, vezes H. Qual é H? É T. Pronto, matou, chegou na equação. Quase, na verdade. Tem o seguinte ponto. Lá a gente viu uma outra equação, né, que era V igual a V0 mais AT. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse V aqui por essa equação. Bem simples, né? Então, ó, manteve o V0 que estava aqui, né? É o que já estava. Esse aqui é o que já estava. Agora vem o que adicionou. V0, V0, AT, AT. Já que substituiu, jogou ali na equação. V0 mais V0 é 2V0, né? X mais X é 2X, tá bom? X mais X, 2X. V0 mais V0, 2V0. Então tá aqui, ó, 2V0. E repetiu todo o resto. Ah, cadê? No caso aqui, multiplicou pelo tempo, ficou tempo ao quadrado, beleza. Então tá tudo bem certinho. Acho que tem um erro aqui na equação. V0.
tá aqui, mais AT, será AT vezes T. Ah, tá, sim, sim, é porque vai separar. Putz. Então, tá, desculpa pela confusão, pessoal. Todo mundo tá sujeito a erro, tá? Então, olha só, aqui vai ter a separação, né? Então, você vai ter que esse 2 aqui, esse 2 ele vai cortar com esse 2 então por isso que esse mais aqui, ó, tipo esse mais, representa que você vai separar isso aqui em duas frações, tá? Em dois termos da equação. Então, beleza, esse 2 vai cortar com esse 2 vai ficar só o V0t, né? E o mais a vezes t ao quadrado dividido por 2, como não temos que cortar, ele vai continuar sendo exatamente isso aqui. Então, tu dividiu em 2. Esse primeiro termo dividido por 2 e o segundo termo também dividido por 2, já que se você separar, eles vão continuar sendo a mesma coisa. Então tá, ΔS igual a V0 vezes t mais a vezes t ao quadrado dividido por 2, tá? Então, se a gente pegar esse menos S0 e passar para o outro lado da equação, o que que você vai ter? Você vai ter aquele parábola negativo e passar para ser positivo, tá? Então, olha só, o S aqui, S, é igual a S0. Por que que o S0 está aqui? Porque ele estava negativo e passou positivo. Passou, passou, passou a ser positivo. É, V0t, repetiu, e a vezes t ao quadrado dividido por 2. Tá aqui, a vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, viu que você faz uma manipulação matemática e chega nessa equação, partindo de um conceito simples. Quais são os conceitos simples? A área do trapézio e o conceito de que a área, embaixo do gráfico do diagrama VT, é o espaço, certo? É a variação do espaço. Então você chega na equação através de uma dedução matemática, que é bem interessante, né? Se você for ver que a matemática ali está sendo usada como um pilar da física e não só como uma ferramenta, se não fosse a matemática, a física não chegaria nessa equação, certo? Se não fosse o conceito da área de trapézio, seria um pouco mais difícil chegar nessa equação. Você teria que usar o conceito de integral que eu falei agora há pouco. Aqui, nós temos a função horária, né? Como já foi mostrado, e é o que cada termo representa. O S, pessoal, como vocês sabem, já é o espaço, né? O final, espaço final. É o espaço no instante t. O S0 vai ser o espaço inicial, o V0t é o deslocamento devido à velocidade inicial, e o a vezes t ao quadrado vai ser o deslocamento devido à variação da velocidade, tá bom? Então, vocês têm um lugar de onde você sai, você tem um deslocamento devido a esse aumento a essa velocidade no qual você está se movendo, e você também vai ter uma distância que você vai percorrer devido a essa aceleração, tá? Alguns exemplos aqui, como eu já fiz antes, vocês já estão habituados, né? Que é só questão de substituir, ó, olhar a equação e comparar, ó. Ah, isso aqui está multiplicando com t, então esse aqui é o V0. Ah, esse aqui está multiplicando com t ao quadrado, então isso aqui é a aceleração. Nesse caso, a aceleração seria 16, né? Lembrando, se você viu um 8 junto com t ao quadrado, significa que já foi dividido por 2. Então a aceleração, na verdade, é o dobro do que está aqui, tá bom? Isso aqui é uma função de segundo grau, vocês podem ver que tem um t ao quadrado, tem uma função de segundo grau. Vai ter um gráfico nesse estilo aqui, ó, que é uma parábola. Tá? Quando vocês fazem lá as suas equações de Bhaskara, né, vocês fazem Bhaskara, vocês estão tratando justamente de encontrar as raízes dessa parábola. É uma parábola normal, né? Tem o seu eixo de simetria, tem o vértice da parábola, tem o seu y0, né? O termo C ali da equação, você tem as suas raízes x1 e x2, e assim por diante. Ele pode ter uma curvatura, uma concavidade voltada para cima, que significa que a sua aceleração é positiva, e também pode ter uma concavidade voltada para baixo, que significa que a sua aceleração é negativa, tá bom? Equação de Torricelli, para encerrar. A equação de Torricelli é uma manobra matemática para resolver os casos nos quais você quer saber qual que é a sua velocidade final, mas você não tem nenhuma informação referente ao tempo. Então é feita toda uma manipulação algébrica aqui, tá? Fazendo várias considerações, multiplicando por 2a, você pegar as equações
É passar, aqui, ó. Passou esse zero para cá, volta a ser S menos S0. Isso é igual a delta S. Beleza, ok. Multiplicou os dois lados da equação por 2A, né? Eita, que é esse lado aqui por 2A e esse por 2A. Lembrando que, se você multiplica os dois termos da equação por algo, por qualquer coisa, tudo bem. Você pode fazer isso, com qualquer que seja o seu valor, você pode fazer essa manipulação. Contanto que faça aqui e aqui para manter a igualdade. Lembrando que essa igualdade significa que isso é igual a isso. Então, se você colocou do mais 2 aqui, para continuar sendo igual, você tem que colocar mais 2 aqui. Beleza? Joia. Então, essa aqui é a primeira equação. Você fez uma substituição, multiplicou 2A aqui, 2A aqui e o 2A aqui. Esse 2 aqui vai cortar com esse 2 e esse A que a gente multiplicou vai multiplicar com esse A vezes A ao quadrado, certo? Elevando ao quadrado a expressão, se a gente levar essa expressão ao quadrado, a gente vai ter exatamente isso aqui, né? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, e a gente vai fazer a substituição ali, certo? A gente vai ter que isso aqui vai representar o 2A vezes o ΔS, já que o ΔS já tinha uma representação, né, que era essa aqui. Então isso aqui, pessoal, é tudo questão de substituição, como vocês vão percebendo. É tudo questão de ir substituindo, de ir multiplicando os lados das equações de forma correta. E quando você chega finalmente aqui, quando você faz essa substituição jogando esse termo aqui, você vai ter que velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. E aí que vem a mágica. A mágica é que você consegue excluir o tempo da sua equação. Então, se você tem algum exercício em que foi informado tudo, mas não foi informado o tempo, Torricelli, entende? Ah, eu quero saber qual que é a velocidade final. Eu tenho uma velocidade inicial, eu já tenho uma aceleração e eu tenho tanto que o objeto se deslocou. Ah, mas cadê o tempo no qual esse movimento foi feito? Não importa. Eu tenho Torricelli, eu posso usar Torricelli, entendeu? Então, é uma ótima ferramenta para resolução de exercícios, para compreensão do universo, certo? Tem vários conceitos bem mais avançados aqui do que mecânica, na verdade, do que cinemática, que vocês vão utilizar a Torricelli para ter várias interpretações. Alguns aqui já ouviram falar de Einstein, né? Até mesmo para Einstein, isso aqui era útil, a equação de Torricelli. As equações, todas, na verdade, todas as equações aqui da cinemática são extremamente úteis para vários conceitos bem avançados, como buracos negros, como relatividade geral, certo? Física quântica, todos esses conceitos aqui são aplicáveis em determinados momentos e têm sua importância para a interpretação do universo, tá? Então, a gente encerra a aula por aqui, essa parte teórica, a gente encerra aqui com a equação de Torricelli, e a gente volta na próxima, vai ter uma próxima aula aqui com o Antônio, que ele vai resolver exercícios com vocês. E depois disso, a gente volta com um novo conteúdo, que é o conteúdo de queda livre, tá bom? Vocês vão ver que tem várias similaridades com o conteúdo que nós já vimos aqui, então vai ficar bem fácil de vocês compreenderem o conteúdo. Vai ser bem mais fácil se vocês tiverem um bom entendimento do que foi apresentado aqui hoje, tá bom? Valeu, até mais.